Alô a todos do canal A UPA Enfermagem. O assunto que nós vamos abordar hoje é sobre a adenosina. A adenosina causa arritmia ou controla o ritmo cardíaco? Posso dizer que a adenosina é um antiarrítmico? Já sei, você pode estar se perguntando aonde este medicamento faz efeito no organismo humano. Para responder estes questionamentos sobre a adenosina, vamos relembrar alguns conceitos que vão balizar o nosso conhecimento. Para isso, vamos abordar as principais características desse medicamento, que são o nome comercial, a apresentação, mecanismo de ação, indicação, contraindicação, reações adversas, interações medicamentosas e vamos abordar também os principais cuidados de enfermagem. Vem comigo e vamos mergulhar nesse conteúdo para responder aquela dúvida que pode te ajudar a melhorar a condição do paciente. No decorrer do nosso estudo, vamos entender inicialmente o que são arritmias, para depois iniciar o estudo sobre a adenosina. A arritmia cardíaca são consequências de batimentos cardíacos irregulares, muito rápidos ou muito lentos, o que percorrem o coração por vias anormais de condução elétrica. As arritmias cardíacas são geralmente causadas por cardiopatia. Os diferentes tipos de cardiopatias que conhecemos são cardiopatia congênita, doença no miocárdio e infecção do coração. No caso da cardiopatia congênita, são as cardiopatias que têm defeitos cardíacos presentes desde o nascimento. No caso de doença no miocárdio, são defeitos do músculo do coração, que é no caso do miocárdio. Outro caso importante são as infecções no coração, que é um tipo de cardiopatia, que são causadas por bactérias, vírus, fungos, parasitas, que alcançam o músculo cardíaco, que é no caso o miocárdio. Observe muito bem que o termo cardiopatia é um termo bastante genérico, não é um termo específico, então muito cuidado quando usar o termo cardiopatia. A arritmia também pode surgir em decorrência de alguns hábitos nocivos para o organismo, entre os quais se destacam são o estresse, o tabagismo, alcoolismo, prática excessiva de atividades físicas intensas e uso de drogas. Além disso, também podemos citar outros meios que podem vir causar arritmias, como no caso, ingestão excessiva de cafeína e utilização inadequada de alguns medicamentos. Agora que sabemos o que é a arritmia, vamos abordar as características da adenosina para entender o efeito antiarrítmico deste medicamento. Antes de você administrar qualquer medicamento, tem que ter inicialmente conhecimento sobre o nome e apresentação desta droga, porque no momento será comparado com a prescrição médica. No caso desse medicamento, que tem o nome comercial, como todo medicamento tem o nome comercial e o nome genérico, e vou citar para vocês aqui o principal nome comercial da adenosina, que é no caso Adenocard, e a apresentação desse medicamento é em ampola de 6 mg. As propriedades farmacêuticas e o mecanismo de ação da adenosina. Quando administramos medicamentos no paciente, uma das competências que temos que desenvolver é conhecer o mecanismo de ação desse medicamento para servir de anteparo nos cuidados de enfermagem. Para isso, o mecanismo de ação da adenosina leva em consideração os nucleosídeos endógenos presentes em todas as células do organismo. Você pode estar se perguntando o que são nucleosídeos. Os nucleosídeos são nucleotídeos formados por uma base nitrogenada e uma pentose, sem a presença do grupo fosfato. Os nucleosídeos são moléculas conhecidas principalmente por formarem os ácidos nucleicos. Entretanto, alguns nucleosídeos não formam estruturas poliméricas, como é o caso do ATP. O mecanismo de ação do nucleosídeo endógeno atua em dois receptores, A1 e A2. A ação no receptor A1 aumenta a condução nos canais de cálcio, com hiperpolarização celular nos nódulos atrioventricular e sinoatrial. Consequentemente, ocorre a diminuição da automaticidade e da condução elétrica, além de deprimir a contratibilidade atrial. Esse mecanismo de ação causa, assim, efeitos farmacológicos, que são vasodilatação coronariana e atividade adrenérgica,
redução do tempo de condução através do nódulo atrioventricular e possível interrupção da atividade de reentrada através do nódulo atrioventricular e restauração do ritmo sinusal. No caso da artéria coronariana, são artérias que irrigam o músculo do miocárdio, mas você pode estar se perguntando o que é a atividade adrenérgica que eu acabei de citar. No caso, atividade adrenérgica são fármacos que estimulam a atividade de receptores adrenérgicos. As catecolaminas, como no caso a noradrenalina, adrenalina e dopamina, são muitas vezes utilizadas como fármacos. Mas a maioria dos agonistas existentes são análogos estruturais destas substâncias. Os receptores adrenérgicos são ativados por seus ligantes endógenos, as catecolaminas, como citei para vocês que as catecolaminas são adrenalina, epinefrina, noradrenalina, que é chamado também de norepinefrina. Muitas células possuem estes receptores e a ligação de um agonista geralmente causará uma resposta simpática, ou seja, uma resposta de luta ou fuga. A farmacocinética da adenosina. Esse medicamento é administrado por via intravenosa e o início da ação desse medicamento é imediato. E o nível sanguíneo desse medicamento acontece logo após a infusão desse medicamento. Essa é a principal farmacocinética da adenosina e posologia da adenosina. Esse medicamento está indicado para conversão da taquicardia supraventricular paroxística, incluindo assim a associação com Rolf-Parkinson. O que é uma taquicardia paroxística supraventricular? É uma frequência cardíaca uniforme e rápida, de 160 a 220 batimentos por minuto, que começa e termina subitamente e é originada nos tecidos cardíacos alheios aos ventrículos. Outra indicação da adenosina é para auxiliar em testes cardíacos, onde a adenosina substitui o estresse. No caso da posologia da adenosina, quando administrado por via intravenosa em adulto, são administrados 6 mg em bolos. A aplicação poderá ser repetida em intervalo de 1 a 2 minutos, sendo que a dose máxima desse medicamento é 12 mg e o meia-vida desse medicamento é de 10 segundos. As contraindicações e precauções da adenosina. Esse medicamento está contraindicado para pacientes que têm hipersensibilidade a essa droga, ou seja, que apresenta algum tipo de reação alérgica a esse medicamento, como no caso Reishi e exantema. Outra contraindicação da adenosina são para pacientes que têm bloqueio atrioventricular de segundo e terceiro grau ou doença do nódulo sinusal, no caso, exceto em paciente com marca-passo artificial funcionante. Você pode estar se perguntando o que é nó sinusal. Foi descrito inicialmente por Kate e Fleck em 1907. Está localizado entre o átrio direito e a desembocadura da veia cava cranial. É considerado o marca-passo do coração, porque coordena o sistema excitocondutor. No átrio direito, o nó sinusal, também conhecido como marca-passo atrial, inicia o potencial de ação cardíaco. O nódulo atrioventricular, que é chamado também de nódulo de Scholz-Tawara, é uma área de tecido especializado entre o átrio e o ventrículo do coração, que conduz impulso elétrico do átrio em direção aos ventrículos. Ele recebe e continua o potencial de ação produzidos pelo nó sinoatrial. Em alguns casos, pode mesmo propagar alguns potenciais de ação próprios. Essa área cobre os átrios, que são as aurículas do coração, assim como faz o nó sinoatrial. Agora que você conhece melhor o nó sinusal e o nó atrioventricular, você passa a conhecer melhor essa contraindicação para pacientes que têm bloqueio atrioventricular de segundo grau e terceiro grau ou doenças do nódulo sinusal, exceto em pacientes com marca-passo artificial funcionante. Outra contraindicação desse medicamento é quando o paciente apresenta flutter atrial. O que é flutter atrial? É a segunda arritmia sustentada mais comum, atrás apenas da fibrilação atrial. Em contraste com a fibrilação atrial, o flutter atrial é uma arritmia organizada e regular que habitualmente se expressa de forma típica no eletrocardiograma. Além disso, esse medicamento está contraindicado para pacientes que apresentam
fibrilação atrial, taquicardia ventricular e pacientes que têm crise asmática. O uso desse medicamento, no caso da crise asmática, pode vir causar broncoconstrição. No caso da crise asmática, pode começar subitamente com sibilo, tosse e falta de ar. Outras vezes, a crise pode surgir lentamente com a piora gradual dos sintomas. Nos dois casos, as pessoas com crise asmática, em geral, sentem inicialmente falta de ar, tosse e pressão no tórax. A crise pode durar apenas alguns minutos, horas ou dias. No caso das reações adversas da adenosina, a nível cardiovascular, esse paciente pode vir a apresentar dor no peito, rubor facial, hipotensão, palpitações e também diaforese. E a nível gastrointestinal, esse paciente pode vir a experimentar náusea, gosto metálico na boca. E a nível oftalmológico, esse paciente pode apresentar também visão turva. E a nível do sistema respiratório, esse paciente pode vir a apresentar os seguintes sintomas, como no caso, pressão no peito, dispneia e hiperventilação. E a nível do sistema nervoso central, outros sintomas que esse paciente pode vir a apresentar, no caso das reações adversas da adenosina, esse paciente pode ter cefaleia, apreensão, desmaio, dor nas costas ou no pescoço e peso nas pernas. No caso da interação medicamentosa da adenosina, quando interage com cafeína e teofilina, esses medicamentos são antagonistas da adenosina. No caso da interação com carbamazepina, pode vir a acontecer possível bloqueio atrioventricular e sinoatrial. Essas são as principais interações medicamentosas da adenosina. Agora que a gente conhece toda a propriedade farmacêutica da adenosina, nós vamos abordar os principais cuidados de enfermagem. O primeiro cuidado de enfermagem: recomende que o paciente mude lentamente de posição para minimizar a hipotensão postural, principalmente durante a terapia. As doses maiores que 12 mg diminuem assim a pressão arterial devido à redução da resistência vascular periférica. Muita atenção! Os resultados de alguns ensaios clínicos revelam que mais da metade dos pacientes apresenta novas arritmias. Como esse medicamento pode vir causar cefaleia e desmaio, recomende que o paciente solicite auxílio para sua deambulação ou seu transporte, para prevenir quedas e possíveis fraturas, como também que evite atividade que requer o estado de alerta, principalmente durante a terapia. Oriente e recomende ao paciente que evite o uso de qualquer outra droga ou medicamento sem o conhecimento do médico durante a terapia. Como a administração da adenosina é realizada por via intravenosa, a infusão desse medicamento tem que ser rápido. Administre direta e rapidamente na veia. Dilua em soro fisiológico 0,9% para que a droga alcance a circulação sistêmica. Quando a solução estiver fria, pode haver formação de cristais. Se os cristais estiverem visíveis, aqueça lentamente a solução em temperatura ambiente. Se a solução não estiver clara, não use essa droga. Esses são os principais cuidados de enfermagem que a equipe de enfermagem tem que realizar com o paciente que está sendo tratado com adenosina. Se você está chegando agora no nosso canal e você ainda não é inscrito, convido você a se inscrever. Basta você apertar no botãozinho aqui embaixo onde está escrito inscreva-se. Ative o sino para você receber notificação toda vez que a gente postar um vídeo novo e dê um like. Ficamos por aqui, até o próximo vídeo e fiquem com Deus.